Municipal de Ribeirão Preto, onde discutiremos o projeto de lei de criação da Controladoria Geral do município de Ribeirão Preto. Eu agradeço a presença dos senhores e agradeço a presença dos integrantes da Comissão Permanente de Transparência, o vereador Dr. Luciano Mega, que está aqui ao meu lado. Também agradeço a presença do vereador Renato Zuccolotto, que eu também convido para integrar a mesa. Quero agradecer a presença do vice-prefeito e secretário da Assistência Social, Dr. Carlos César Barbosa. Quero agradecer também a presença do representante da mesa diretora dessa Câmara Municipal, o vereador Boni, que eu também convido para integrar a mesa. Agradeço a presença do vereador Paulinho de Bonfim, também presente. Agradeço a presença do vereador Maurício da Vila Branches. Agradeço a presença das autoridades presentes e representantes da sociedade civil, as quais eu cito algumas delas, começando sempre pela imprensa, presença da imprensa, que eu agradeço. Agradeço a presença do senhor Fernando Junqueira Pauliello, representando aqui o Sindicato da Indústria da Construção Civil, representando também os servidores do sindicato. Aqui a gente temos também representantes do Sindicato Municipal de Servidores Públicos, dos fiscais de Ribeirão Preto, o senhor Wolff. Quero agradecer também a presença do senhor René, que nesse momento representa o prefeito, excelentíssimo prefeito municipal, que justifica a sua ausência como um compromisso inadiável, já anteriormente assumido, mas envia aqui para a gente o seu representante, o René. Agradeço também os assessores de alguns vereadores. Se eu me esquecer, se eu não estiver vendo alguém, por favor, me justifique. O Bonilha está aqui também, representando o vereador Marinho Sampaio. O Jorge Pará. O Maraca também, representando, já aqui representado, o vereador Maraca. Quero agradecer a presença do professor André Aquino, professor da FEA-USP de Ribeirão Preto, Departamento de Contabilidade. Quero agradecer também a professora Diana, da Universidade de Brasília, e demais presentes. Dr. Carlos César, convido o senhor, por gentileza, a integrar a mesa. Vereador Zuccolotto, membro da Comissão de Transparência também, por gentileza. Vereador Boni, por favor, também, como representante da mesa diretora. Bom, fazendo um breve histórico, é promessa de campanha do prefeito Duarte Nogueira a criação de um sistema consolidado, centralizado, que venha aumentar a capacidade de controle interno da máquina pública pelo Poder Executivo. Isso é uma realidade e uma tendência cada vez mais significativa no país, nos estados e nos municípios do Brasil. Eu tenho uma opinião própria de que será um projeto muito positivo para a cidade, mas um projeto que necessita discussão, em primeiro lugar, para que a sociedade possa tirar dúvidas, possa sugerir melhorias e para que a gente possa ter um projeto passado o máximo possível por uma discussão, um diálogo com a comunidade de Ribeirão Preto, né? Então, a presença das universidades, a presença das entidades da sociedade civil organizada, dos representantes dos servidores que conhecem muito bem a máquina pública, dos representantes
de empresas privadas, dos sindicatos e das associações empresariais. Isso não é um projeto só do governo, é um projeto de Estado, né? É uma visão de Estado que visa aumentar o controle da máquina pública. As sociedades se tornam cada vez mais complexas, e uma cidade do tamanho da complexidade de Ribeirão Preto precisa de ter cada vez mais controles. Nós somos testemunhas do que aconteceu recentemente, nos últimos anos em Ribeirão Preto, e isso, mais do que justifica a necessidade urgente de se investir em melhoria da capacidade de fiscalização da máquina pública. E você começa fiscalizando, aumentando a capacidade de você fiscalizar a sua própria máquina pública. O diálogo do controle externo, que é a Câmara Municipal por excelência, junto com os tribunais de conta e a própria sociedade civil organizada, com a máquina executiva, se já existe um controle estabelecido, consolidado, com uma controladoria geral, isso facilita muito e torna muito mais efetivo o trabalho de controlar a máquina pública e evitar desvios, evitar corrupção, evitar desperdício e aumentar a eficiência, por fim, na máquina pública. Fizemos, então, pela Comissão Permanente de Transparência, foi fundada nessa 17ª legislatura, no começo desse ano, de autoria dos 27 vereadores que decidiram, se comprometeram com a existência da Comissão Permanente de Transparência, que nunca existiu, nunca foi nem cogitada a criação de uma comissão com essa finalidade específica. Então, foi um compromisso dos 27 vereadores buscar transparência total. E a Comissão Permanente de Transparência se debruçou integralmente nessa missão para assessorar e apoiar a mesa diretora, a Câmara Municipal, os vereadores nesse trabalho. Então, a Comissão Permanente, nesse intuito de colaborar, um projeto que visa especialmente trabalhar a transparência e eficiência da máquina pública como a controladoria, propomos uma primeira reunião pública recentemente. Fizemos uma reunião pública aqui nessa casa, tivemos a participação de alguns vereadores, uma participação bastante afetiva da sociedade civil organizada, que desde o início participa muito da Comissão de Transparência. E depois tivemos ainda ontem uma reunião lá na FEA USP de Ribeirão Preto, onde a sala estava cheia, o anfiteatro estava lotado, uma participação muito grande da sociedade civil organizada também, aqui a Bárbara também, da Controladoria de São Paulo, presente, obrigado, que contou vários casos para a gente, ela compartilhou conosco vários casos, onde a Controladoria ela exerce uma função prática de evitar desvios, né, de recursos públicos, e hoje a gente tem a audiência pública, de fato, aqui da Câmara Municipal. Primeiro uma reunião pública, depois uma reunião dentro da universidade, e agora a audiência. Então, eu quero, nesse momento, passar a palavra para os demais integrantes da mesa, e, por fim, por último, eu vou pedir ao Carlos César Barbosa, nosso vice-prefeito, que está liderando aí, junto com o prefeito, esse processo de criação da Controladoria, para suas considerações e apresentação, e depois a gente abre para debate. Tá? Então, nesse momento, quero passar para o meu companheiro de Comissão Permanente de Transparência, doutor Mega, foi o primeiro a chegar aqui junto comigo, então vai ser o primeiro a falar também. Mega, obrigado. Boa tarde, vereador Fabiano, presidente da Comissão de Transparência. Muito oportuna a reunião marcada, o convite às pessoas interessadas. Acho que esse tema tem que ser bastante debatido, mas antes, só cumprimentar também meus colegas de mesa, vereador Scoloto, vereador Boni, agradecer nosso vice-prefeito por estar aqui à disposição para debatermos esse tema que eu disse que merece realmente um debate, não só no Poder Executivo, mas também no Legislativo. Vocês sabem que a Câmara também tem projetos de instalação de uma ouvidoria, de uma controladoria, então aqui a gente está para discutir a controladoria, e até de uma possível corregedoria. Eu acho que quanto mais debatidos qualquer tema com a população, menor a chance de nós errarmos. Eu acho que, no caso, além desses três mecanismos, nós temos, lembrando, como o vereador Fabiano falou,
O próprio Legislativo como órgão fiscalizador, os tribunais de contas, a imprensa livre, tão importante, saúde os repórteres, os profissionais da imprensa aqui presentes, e todo esse conjunto de coisas, de entidades, fortalecendo a democracia e prevenindo desvios. Conforme o desenrolar da discussão hoje, eu só gostaria de saber do vice-prefeito, posteriormente, a gente faz essa pergunta para ele, da relação custo-benefício que isso vai ter para o nosso município. Não há dúvidas de que nós precisamos de órgãos que controlem e previnam, na verdade, o desvio de verbas, por exemplo, né, e demais erros administrativos. Mas, na relação custo-benefício, acho que isso precisa ser também ponderado, uma vez que nós temos restrições orçamentárias, sempre próximos do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, nós pensamos sempre no quanto nós podemos gastar com a contratação de pessoal a despeito dos funcionários públicos que já existem e estão sempre aqui na Câmara conosco, aqui hoje representados, inclusive, questionando se a Prefeitura realmente investe o que tem que investir no seu servidor. Então, não sei se é momento também de aumentar gastos. Então, isso tem que ser ponderado também, ou quanto se deve aumentar de gastos. Bom, por enquanto é isso, mas passo a palavra para os nossos colegas, então. Obrigado, gente. Obrigado, Mega. Vereador Scoloto, por gentileza. Presidente da CPT, Fabiano Guimarães, meus colegas vereadores de mesa, o excelentíssimo senhor vice-prefeito Carlos César, público presente, pessoal do sindicato. Eu queria, de uma maneira bastante rápida, para dar espaço para as discussões, cumprimentar a todos e dizer que as discussões para aprovação, para rejeição, para apreciação desse projeto, elas estão sendo bastante salutares. Muito embora eu não tenha conseguido participar de todas, eu acho que esse debate é que avança na democracia e que constrói realmente uma discussão saudável para que a gente possa apreciar em plenário esse debate, esse projeto que vai ser apreciado. Então, eu queria agradecer a presença de todos e dizer que o vice-prefeito está de parabéns pelo trabalho que vem fazendo na condução dos debates. Eu tenho visto o vereador Fabiano Guimarães, que tem sido aí também um defensor desses debates, não do projeto, mas dos debates, e eu acho que isso é que engrandece as discussões do parlamento. Só isso. Obrigado, vereador Renato Zuccolotto. Muito obrigado. Vereador Boni, representando a mesa diretora e vice-presidente da Câmara Municipal. Boa tarde a todos os membros da mesa, aos técnicos, ao público aqui presente. Eu acho que desde a apresentação da controladoria eu estava presente na prefeitura, né? E também nas outras audiências, hoje. O que eu vejo de maior relevância é justamente, eu acho que a gente adquirir conhecimentos técnicos sobre o que está sendo feito, né? Eu tenho estudado bastante essa controladoria do que está sendo feito, e eu acho importante, a palavra que a gente tem ouvido muito, até em relação pelo que vem passando aqui dentro da Câmara, a gente fala muito que é o impacto do gasto, né? Eu não sei se é gasto ou investimento. Eu tenho visto algumas situações que, só fazendo uma analogia, do que a gente está vendo da nossa situação hoje dentro do nosso sistema aqui de gestão pública. Aqui não sabe muito bem a nossa situação, como é hoje aqui, e as pessoas falam, mas hoje é o momento de ter esse gasto. Eu não sei se a palavra é o gasto. Eu acho que, no nosso caso, é um investimento. Eu espero que, agora realmente, com essa controladoria, a gente possa pensar não em gasto, mas talvez, e tomara que sim, num bom investimento. Nas outras palestras teve alguns argumentos realmente pertinentes. Eu acho que é importante que a população civil tome sim conhecimento de tudo, para que a gente possa estar opinando de forma, pelo menos, sensata, né, daquilo que a gente vai poder estar fazendo. Boa sorte.
Carlos César, a palavra é sua. Antes, Carlos César, quero agradecer a presença do vereador Maraca, também presente aqui, e do vereador Eliseu Rocha. Obrigado. Boa tarde a todas e a todos. Quero saudar o presidente dessa mesa, vereador Fabiano Guimarães, vereador Boni, vereador Luciano Mega, vereador Zucoloto, saudar o nosso estimado vereador Maraca, Paulinho Pereira, Eliseu Rocha, saudar a todos os presentes, saudar os assessores de vereadores que aqui se encontram. Eu começaria a tratar da questão da controladoria com o seguinte questionamento. Se nós fizermos uma pergunta hoje para a sociedade, o que é que tem que acabar nesse país, o que é que tem que acabar no meio da classe política? Qual seria a resposta, hein? Com certeza, corrupção. Nós precisamos combater a corrupção. Nós precisamos que o homem público tenha consciência de que cada centavo que entra nos cofres públicos deve ser destinado à população, deve ser destinado à saúde, à educação, à segurança, à assistência social, às obras necessárias para a população. Nós não podemos mais admitir em nosso país, nós não temos mais o direito de permitir em nosso país governos corruptos. Isso nos leva a dizer o seguinte, que quanto maior o controle, menor a possibilidade da incidência de corrupção. Quanto maior o controle, menor a corrupção. A Controladoria Geral foi uma bandeira de campanha nossa, enquanto ainda pré-candidatos do PPS a prefeito, e encampada posteriormente com a formação da chapa Duarte Nogueira Carlos César, pelo prefeito Duarte Nogueira. Nogueira encampou a ideia, disse, nós precisamos criar uma Controladoria Geral do município e vamos criá-la, vamos fazê-lo. Até porque ela tem sido uma recomendação constante do Tribunal de Contas, em todas as contas, não só do município de Ribeirão Preto, como de todos os outros municípios que ainda não possuem esse órgão. Ainda hoje, vereador Fabiano, eu recebi um relatório do Tribunal de Contas do primeiro semestre de 2017 em Ribeirão Preto, e um dos apontamentos já estava lá. Ainda não foi criada a Controladoria. Então vejam que um dos apontamentos do Tribunal de Contas, já no relatório do primeiro semestre de 2017 do município, já é a inexistência da Controladoria. Controle. É preciso será que está desligado aqui? Deixa eu ver. É preciso. Deu agora? É isso. É preciso que fique bem claro. Isso aqui foi um acréscimo que eu fiz com relação à última audiência pública que nós tivemos aqui, né? É preciso que fique bem claro
o que é controle externo e o que é controle interno, não é? O poder público, o executivo, ele já está sujeito ao controle externo, que é exercido por essa casa, que representa o povo de Ribeirão Preto, com auxílio do Tribunal de Contas do Estado. Ok? O controle externo pode ser exercido ainda por organismos da sociedade civil, pela sociedade civil organizada, quer ajuizando ações, quer representando ao Ministério Público, eventuais atos ilícitos praticados no âmbito do Poder Executivo, até pelo cidadão individual, individualmente falando, por via do exercício da ação popular. Então, esse é o controle externo. Nós vamos tratar aqui do controle interno. Como se uma empresa, fazendo aqui um paralelo, como se uma empresa contratasse uma auditoria para falar, olha, eu quero que você me ajude a fazer com que a minha empresa funcione bem, com que ela tenha bons resultados, com que eu não tenha roubalheira aqui dentro, com que eu preste um bom serviço, com que o meu serviço seja eficiente. Eu comparo a controladoria interna a uma situação dessa natureza. Aliás, a controladoria, a ideia de controladoria nasceu na iniciativa privada. Ela não nasceu no meio do setor público, ela nasceu na iniciativa privada, não é? Durante a Revolução Industrial, na primeira metade do século XX, quando se formaram os grandes conglomerados de empresa, não é? Se sentiu a necessidade de existir, de se contratar pessoas que internamente tivessem autonomia, tivessem condição, independência, não é? Para fazer o controle das contas daquelas empresas, saber onde é que elas estão acertando, onde é que elas estão errando, o que pode ser melhorado, não é? Como que eu posso melhorar o lucro? O poder público não fala em lucro, mas a empresa fala em lucro, não é? Ela visa o lucro, não é isso? Então, isso tem que ficar bem claro. Nós estamos falando aqui de controle interno. O externo já existe, não é? O interno, por hora, ainda não existe. Quais seriam, então, as finalidades de uma controladoria geral como órgão de controle interno da administração? Vejam, a controladoria geral, ela tem que assistir direta e imediatamente o prefeito na defesa do patrimônio público, na prevenção e combate à corrupção, na promoção da ética, da moralidade, da transparência, tanto na administração direta como na administração indireta. E também naquelas empresas que atuam como delegadas do serviço público. Também naquelas empresas que contratam com a administração. Controle interno e auditoria de execução orçamentária, de licitações, de contratos, de concursos públicos, de despesa com pessoal. Ontem nós fizemos uma reunião lá na FEA e recebemos lá a Bárbara, que tem uma experiência muito grande em controladoria, e ela nos dizia lá como é fácil encontrar irregularidades em contratos, em licitações, não é? Como se existir alguma expertise para isso é fácil de se identificar, não é mesmo? Então, o fomento do controle social. Não é porque existe uma controladoria interna que eu não vou fomentar o controle social. O controle social é importante também para a controladoria interna. E nós abrimos um canal da auditoria para fomentar que a sociedade também contribua com esse controle interno. Isso vale para a administração direta e para a administração indireta. Nos primeiros dias de governo, o prefeito montou uma comissão
para elaborar uma proposta de projeto de controladoria geral e me nomeou como coordenador dessa comissão. Começamos a estudar, pesquisamos inúmeros modelos de controladoria, não encontramos uma unanimidade, não encontramos uma última palavra. Controladoria interna é algo relativamente novo no nosso país. Ela foi estimulada pela Constituição de 88. A primeira controladoria foi criada na Prefeitura do Rio de Janeiro, na primeira metade da década de 90. Nós vamos até ver aqui depois. Então, a ideia é muito nova, não é? Então, não existe um modelo pronto e acabado de controladoria. Cada uma tem as suas características, cada uma tem as suas particularidades. Nós procuramos fazer o melhor, não é? E nos inspiramos muito na controladoria do município de São Paulo, não é? Se disser assim, qual o modelo que mais se aproxima ao modelo que nós criamos aqui? Eu diria que o da Controladoria de São Paulo, até com algumas sofisticações em termos de controle, não é? Então, nós criamos a estrutura da Controladoria nesse sentido. Gabinete do Controlador Geral, uma supervisão de gerenciamento de riscos, controle preventivo, produção de informações de inteligência, supervisão de auditoria interna e conformidade, ouvidoria geral e corregedoria geral. Muitas controladorias que nós pesquisamos por aí, por exemplo, tem uma corregedoria que funciona à parte, tem uma ouvidoria que funciona à parte. Nós entendemos por bem agregar todos esses organismos para que eles funcionassem de maneira alinhada entre eles, não é? Para que os resultados fossem os melhores possíveis. E aí nós criamos lá quais seriam as principais atribuições do controlador geral. Então, dar cumprimento àquelas missões que nós já falamos lá, defender o patrimônio público, a transparência, a ética, a moralidade, não é? A impessoalidade dos atos da administração, chefiar os demais órgãos da controladoria, requisitar, quando necessário, documentos dos órgãos da administração direta e indireta. Então, aqui nós já observamos a autonomia do controlador. Ele tem poder de requisição, ele tem status de secretário. Então, ele pode requisitar de qualquer secretaria, de qualquer órgão da administração direta ou indireta, de qualquer empresa que preste serviço delegado para a administração, ele pode requisitar documentos, informações, perícias, etc. Propor ao chefe do Executivo medidas de combate à corrupção. Leis, decretos, regulamentos, procedimentos, enfim, tudo aquilo que ele encontrar aí pelo caminho, não é? O nosso conhecimento nunca se esgota, não é? Nós estamos assistindo um Brasil aí e observando a sofisticação dos meios utilizados para se roubar dinheiro público, não é? Então, o controlador ele tem essa possibilidade e o dever de assistir ao chefe do Executivo, recomendando a ele a adoção de medidas, que se baixe decretos, que se crie leis, enfim, tudo para que nós defendamos, sobretudo, aquilo que está no artigo 37 da Constituição. Não é? Eu falava aqui, Paulinho Pereira, quando eu fui lançado candidato pelo PPS. Para se administrar, é preciso competência, honestidade e coragem. E não é preciso inventar a roda. O artigo 37 diz lá qual é a cartilha que o administrador tem que seguir. Legalidade, moralidade, transparência, impessoalidade, eficiência e eu acrescento aí a economicidade. Não é? Então, o controlador geral, ele é o guardião do artigo 37 da Constituição dentro da administração pública. Vai propor a realização de cursos para o secretário da administração, até uma ideia primeira nossa era até trazer a escola também para a controladoria, não é? Depois
a nossa comissão entendeu por bem que não havia necessidade para isso. Mas ele pode, por exemplo, identificar que determinado setor está ultrapassado, está precisando se aperfeiçoar. Então, ele pode requisitar do secretário da administração a realização de cursos. Olha, eu quero que se faça um curso, né, para se aperfeiçoar essa, aquela ou aquela outra área. Quero saudar a ilustre vereadora Gláucia, que acaba de nos honrar com a sua presença. Analisar os relatórios de sindicâncias realizados pela Corregedoria e propor ao prefeito as medidas que devem ser adotadas. Então, coordenar a elaboração de um código de conduta, coordenar o regimento interno da Controladoria, né? Enfim, essas são as funções principais do Controlador-Geral. E aí nós criamos aqui talvez uma sofisticação, não é? Algo que nós não encontramos em outros modelos de controladoria por aí, uma supervisão de gerenciamento de riscos, de controle preventivo, de produção de informações e inteligência. Isso aqui é como se fosse o FBI da administração. É isso, Bárbara? Mais ou menos isso, né? Como se fosse o FBI da administração. Ou seja, eu preciso saber o que está acontecendo em cada segmento da administração, não é? Eu preciso identificar onde é que os riscos acontecem, onde é que estão os riscos. Eu preciso ter um controle de informações que podem ser intercambiadas com outras controladorias, com o COAF, com o Tribunal de Contas do Estado, com a Polícia Federal, com o Ministério Público, não é? Para criar um banco de informações e evitar que erros aconteçam no âmbito da administração pública. Não é? Então, enfim, essa supervisão de gerenciamento de riscos, ela vai auditar os editais de concursos públicos, as licitações, não é? Podendo propor ao controlador-geral a suspensão cautelar. Então, o supervisor de gerenciamento de risco aqui, ele bate o olho lá numa licitação e fala, isso aqui é dirigido. Aqui tem malandragem. Não é? Então, ele já pode solicitar ao controlador-geral que peça a suspensão cautelar daquela licitação. A título de exemplo. Não é? Então, ele vai assessorar os órgãos da administração municipal, todos os órgãos da administração direta e indireta, na criação de controles também. Não é? Cada órgãozinho tem que ter o seu controle. Não é só a Controladoria Geral. Ela tem que estimular o controle de cada segmento da administração pública. Então, ela vai realizar processos, identificar processos para se tornar o serviço público mais eficiente, mais barato. Não é? Esse vai ser um papel desse segmento aqui. Não é? Vai coordenar as ações integradas de inteligência, como eu mencionei agora há pouco aqui, com o Ministério Público, com a Polícia Federal, com o Tribunal de Contas. Não é? Prospectar tecnologia e desenvolvimento. Quer dizer, hoje existe tecnologia para se identificar corrupção. Não é? O Ministério Público Federal tem trabalhado com esse tipo de tecnologia na Lava Jato. A Polícia Federal tem trabalhado com esse tipo de tecnologia na Lava Jato. Gerenciar o conteúdo dessas informações a serem disponibilizadas, inclusive, no portal da transparência, aquelas que não forem informações de natureza sigilosa, não é? Aqui eu tenho uma supervisão de auditoria que é mais de campo. É aquela que vai fazer, como diria eu, as chamadas fiscalizações, as correições, não é? Então, ela vai avaliar a eficácia, a eficiência, a qualidade do controle interno, do desempenho de cada órgão da administração, avaliar a conformidade dos protocolos. Vejam que o segmento anterior cria o protocolo. Esse outro segmento aqui avalia se o protocolo está sendo cumprido. É o compliance. Não é? Avalia se está sendo cumprido corretamente. Não é? Se os atos praticados por cada segmento estão levando em conta aqueles princípios lá do artigo 37 já mencionados. Não é? Ele vai avocar procedimentos, ele bate o olho lá, ele vai lá na Secretaria de Planejamento, por exemplo.
Ele vê lá um procedimento instaurado para aprovar uma obra, está parado lá há 2 anos. Ah, mas por que está parado aqui há 2 anos, né? Então ele passa a mão nesse procedimento, pega a carga dele, leva embaixo do braço para saber o que está acontecendo ali. Não é? E vai verificar aquele outro lá que foi aprovado uma semana. Mas por que um foi aprovado uma semana, o outro está aqui há 2 anos? Será que existe alguma quebra aqui do princípio da impessoalidade? Não é? Por que determinado estabelecimento que pratica uma ilegalidade foi multado e o outro não foi multado? Será que rolou alguma coisa por baixo aí? Não é? Então, esse é o papel da auditoria interna, tá certo? Então, ele pode avocar, inclusive, os procedimentos, não é? Para discutir. A controladoria funciona de maneira integrada. Discutir com os demais órgãos, olha, o que nós vamos fazer aqui? Quais as medidas nós vamos tomar aqui? Né? E propor ao corregedor geral a instauração de apurações e procedimentos disciplinares. Ou seja, isso aqui nós encontramos, está errado, é de responsabilidade de tal servidor, o servidor será responsabilizado. Ele vai responder numa sindicância e, se for o caso, num processo administrativo. Aí se reclamou muito, mas a sociedade civil não vai participar da controladoria? Vai sim. Aqui está o canal de participação dela. Primeiro que ela já participa no controle externo, como eu falei aqui no início, não é? Ela já faz o controle externo por via dessa casa, por via de associações, de entidades da sociedade civil, por via do indivíduo pessoalmente. Quantas representações enquanto promotor eu não recebi lá de cidadão? Eu, cidadão, fulano de tal, venho representar porque vi isso, assim, assado de errado. Muitas vezes. Então, o controle externo é feito pelo cidadão, pela sociedade de um modo geral. Mas nós abrimos um canal também, a ouvidoria, para que o cidadão possa participar, possa dialogar com a controladoria geral. Não é? Então, ele vai organizar canais de comunicação com a municipalidade, para receber denúncias, para receber reclamações, para receber elogios, não é? Sugestões de pessoas físicas, de pessoas jurídicas. Ele vai analisar essas manifestações e encaminhar, eventualmente, para os demais órgãos que nós já passamos atrás aqui, para saber se ele pode fazer alguma coisa para melhorar aquilo lá, o que tem que ser feito para se consertar determinado ponto. Não é? Ele vai monitorar os veículos de imprensa, isso é muito importante. Quantos inquéritos civis eu instaurei na minha vida, enquanto promotor de justiça, a partir de uma notícia de imprensa? Instaurei de ofício, sem precisar de ninguém me representar. Então, eu via a notícia de imprensa lá, instaurava um procedimento preparatório, que muitas vezes se transformava em inquérito civil em ação civil pública. Não é? Então, esse monitoramento da imprensa é algo muito importante também. Não é? E, obviamente, ele tem que produzir estatísticas do nível de satisfação da população com relação à administração pública. Não é? Assim como uma empresa, a diferença é que na empresa não há lucro, não é? Nós não precisamos, a administração pública não precisa de lucro, ela tem que cumprir o seu papel, não é? Dando uma boa qualidade de vida para a sociedade. Ela não precisa gerar lucro. Também não deve gerar prejuízo. Não é? Mas aqui, eu tenho que avaliar o que as pessoas estão pensando da minha administração, o que eu posso melhorar na administração. Ok? E aí vem a Corregedoria Geral. Esse órgão já existe em Ribeirão Preto, nós o incorporamos à controladoria, achamos que era algo essencial incorporar, até porque se alguns estão lá investigando, auditando, não é? E se encontrar alguma coisa errada, isso vai cair aonde? Na Corregedoria Geral. É? O que acontece hoje? Hoje, cada secretaria do município, quando acontece alguma coisa de errado, instaura lá uma sindicância. Essa sindicância, na maioria das vezes, ela é presidida por pessoas que não têm a expertise necessária para isso. Eu até comentava, antes de começar a sessão aqui, que na Secretaria de Assistência Social eu encontrei as sindicâncias que eram presididas por servidores que nem eram de carreira. O Estatuto veda isso. Não é? Eram presididas pela assistente da secretária.
todas nulas. Todas elas nulas, absolutamente nulas. Então, a administração, além de não ter, esses organismos, além de não ter a expertise necessária para fazer as sindicâncias, não tem também a garantia de isenção do corporativismo. Ora, eu vou investigar o meu colega da sala ao lado, não é? Será que eu terei a isenção necessária para fazer essa sindicância, para levar a efeito essa sindicância? Então, a controladoria é fundamental, como órgão independente e como órgão sério, não é? Com gente lá que saiba fazer uma sindicância, com gente que saiba iniciar um processo administrativo, não é? Com todas as garantias legais, seguindo todas as regras procedimentais que devem ser seguidas. É fundamental uma corregedoria geral. Não é? Aqui eu fiz um apelo 2 vezes já obtive 2 respostas diferentes. Uma vez, na primeira audiência aqui, eu perguntei se alguém já tinha visto algum funcionário público ir para a rua. Aí o Zé Carlos me falou que teve um que foi para a rua, mas conseguiu se reintegrar. Ontem, o nosso querido amigo, também servidor, disse que conhece um caso que o sujeito foi para a rua. Não é? Eu, em 24 anos de promotoria aqui em Ribeirão Preto, eu já assisti a mais de 12, 15 promotores de justiça, promotor de justiça, que passa por um concurso, que presume-se uma pessoa correta, uma pessoa séria, ir para a rua. Já presenciei diversos membros do judiciário ir para a rua, por corrupção. Diversos, dezenas, alguns até presos. Lembra-se do Rocha Matos? Não é? Agora tem um procurador em vias, quase em vias de ser preso também. Agora. Né? Okay. Então, meus amigos, é imprescindível que nós tenhamos uma corregedoria séria que dê resultado, que tire da administração aquelas pessoas que não são comprometidas com a legalidade, com a moralidade, com a transparência. Essa é a estrutura da controladoria. Eu vou acelerar um pouquinho mais aqui, porque eu já recebi um puxão de orelha do presidente da mesa aqui, com relação ao tempo, né? Então, as características fundamentais: ela é equiparada a uma secretaria, mandato de 2 anos prorrogáveis por igual período, nomeada pelo prefeito, livre nomeação do prefeito, cargo de confiança do prefeito, órgão com poder de requisição de documentos de quaisquer órgãos da administração direta e indireta, independentemente da intervenção do prefeito, órgão com poder de auditoria em quaisquer órgãos da administração direta ou indireta. A Constituição Federal tem lá 2 dispositivos que já determinavam a existência de um controle interno dentro dos poderes públicos, não só do Executivo, mas também do Legislativo e do Judiciário. Então, a grande missão constitucional da controladoria é, de fato, assistir ao chefe do Executivo. Por isso que nós temos insistido que tem que ser de livre nomeação, tem que ser da confiança do chefe do Executivo. Não é? Assistir ao chefe do Executivo para que ele faça uma boa administração, para que ele não cometa erros, para que ele, de fato, siga as disposições do artigo 37 da Constituição, que está ali mencionado. Não é? Então, a controladoria é a guardiã do artigo 37 da Constituição. Então, quando se fala, olha, não, eu acho que não pode ser de livre nomeação, mas o Tribunal de Contas tem lá uma recomendação que seja de carreira, o controlador geral. Primeiro que recomendação não tem força de lei. Não é? Segundo que, se o prefeito quiser, ele pode nomear alguém da carreira. Se ele encontrar dentro da carreira alguém que atenda aos requisitos necessários para ser controlador, ele pode nomear. Não vejo nenhum problema. Não é? Mas ele pode também não encontrar. Tem que ser alguém da confiança dele.
Tem que ser alguém que esteja afinado com ele, com o projeto político dele, não é? Tem que ser alguém da confiança dele. Alguém que vai bater na porta dele e falar, não assine esse contrato. Tem sacanagem nesse contrato, não assine. É cargo de absoluta confiança do prefeito. Em quase totalidade das controladorias que nós verificamos, o cargo é de livre nomeação do prefeito, do executivo. Em algumas delas, com a ressalva, preferencialmente servidor de carreira. Em quase todos. Não é? E aí a gente pode dizer, não, mas olha, existem aí convenções, não é? De que controladorias sejam sempre de carreira. Ora, a própria Controladoria Geral da União é exercida por um ministro, nomeado pelo Michel Temer, que já nem é mais controladoria, agora é um Ministério de Transparência e Controle, não é? Nomeada pelo Michel Temer. E se formos falar de Tribunal de Contas, então, como é que os membros do Tribunal de Contas são nomeados? Paritariamente, Executivo e Legislativo. Não são pessoas de carreira do Tribunal de Contas que são nomeadas, não é? Conselheiros do Tribunal de Contas. São nomeados paritariamente, Executivo e Legislativo. Eu estou à disposição para os questionamentos, eu vou abreviar aqui a minha apresentação, concluindo que a Controladoria ela é fundamental para que nós possamos dar um salto de qualidade na administração, tanto em termos de controle de gasto, como em termos de controle de legalidade, de moralidade, de impessoalidade, de transparência. Não é? A Controladoria, Boni disse uma coisa muito importante, ela não é gasto, ela é investimento. Não é? Eu trouxe alguns casos ilustrativos aqui, não é? Alguns até que a Bárbara ontem mencionou lá, do quanto as controladorias conseguiram recuperar de dinheiro, não é? Onde elas existem. No município de São Paulo, por exemplo, com a máfia dos fiscais. Não é? No município, recentemente, agora no Mato Grosso, com a identificação de uma série de irregularidades em contratos, em licitações. Em São Paulo há dezenas de exemplos. Dezenas de exemplos. Então, a controladoria, meus amigos, eu vou encerrar com a frase do Boni aqui, ela não é despesa, ela é investimento. E a nossa controladoria, ela, em termos de servidores, ela foi montada até de uma maneira muito enxuta. Ontem nós fizemos um debate lá na FEA, e nesse debate, todos os professores que lá participavam fizeram a seguinte observação, poxa, ela poderia ter um número de servidores um pouco maior. Nós não fizemos isso, não é? Porque por conta do momento, como disse o vereador Luciano Mega, por conta do momento. Vamos começar com os pés no chão, não é? Quem sabe um dia a gente possa aumentar esse quadro, não é? Tem até as disposições transitórias que dizem lá que o prefeito pode, no primeiro momento, ao invés de contratar, avocar para a controladoria servidores de carreira, para dar o start, para dar o pontapé inicial, e criação de cargo não significa provimento de cargo. Não é? É melhor eu criar uma controladoria, como a de São Paulo, por exemplo, que tem 100 cargos, os 100 não estão providos. Não é? Mas aqui a nossa tem aí 4 ou 5 cargos em comissão e tem 10 cargos de carreira. Não é? Uma controladoria bastante enxuta, que deve custar por ano, falaram aí em 2 milhões e alguma coisa, mas quando nós entregamos o projeto da Controladoria ao presidente da Câmara, entregamos também a ele um projeto que extingue cerca de 12 cargos na minha secretaria, Secretaria de Assistência Social. Então, na compensação das coisas aí, o custo anual dela é em torno de R$ 1.100.000. Muito obrigado. Quero agradecer e registrar a presença da vereadora Gláucia Berenice. Muito obrigado, Gláucia. Registro também a presença da Luciana, do Observatório Social, aqui também com a gente. E do Otton, presidente da Juventude do Partido Democratas. Obrigado também, Otton. Eu tenho aqui uma fila de
de representantes de entidade, cidadãos aqui presentes já me manifestaram interesse de fazer perguntas. Então, eu quero passar aqui por ordem para o vereador Maraca. Fica à vontade, vereador. Vai lá em cima. Vai no público. Não, pode falar aí. Pode manifestar. Assim que ele terminar, eu faço um intervalo e vocês manifestam a intenção. Obrigado. Tá tentando. Agradeço a presença também do Pastova, representando o Sindicato de Servidores. Alô? Agora voltou. Obrigado, Boni. Senhor presidente, Fabiano Guimarães, vereadores aqui presentes, público presente, Dr. Carlos César Barbosa. Primeiro, antes de tudo, parabenizá-lo aí pela condução da sua pasta, né? Nós temos, quando procurado apontar algum problema ou alguma solução que nós enxergamos, temos sido atendidos pelas pessoas que ali trabalham. Então, parabéns. E parabéns pela exposição. Mas eu venho aqui até pela preocupação que tenho antes de que esse projeto venha para plenário, né, porque ele já está na casa, ele já tramita pela casa. Existem algumas preocupações minhas, né? Eu nem digo, eu e o Fabiano, Fabiano estava fazendo as contas, eu vim pegar para fazer uma coisa, eu falei, Maraca, estou fazendo essa conta. Nós temos uma conta e o gasto anual não gira em torno de 2,5 milhões, e sim, pelos salários apresentados, em torno de 3,6 milhões, é isso, Fabiano? Se for integralmente preenchidos, né? Quanto? Lógico, exatamente. Se for o custeio da controladoria, em tese, seria de 3,5 milhões. 3 milhões Só que e alguns cargos já existem e já estão lá. Lembrando que dentre esses cargos, existem alguns cargos com o provimento até mais alto do que o que recebe hoje um secretário do município, né? O valor chega a partir de R$17 mil. Mas não é essa é só um comentário e algo que eu gostaria de acrescer, mas a minha grande preocupação, em que pese no final da fala, o senhor tenha dito da importância de que esse cargo seja de livre nomeação do prefeito, do executivo, eu tenho algumas ponderações. Em São Paulo, recentemente, o prefeito João Dória demitiu a controladora geral lá, controladora Laura Mendes de Barros. E justamente logo após ela ter aberto uma investigação para apurar suspeitas de cobranças de propinas dentre as secretarias. Então, a minha preocupação é essa. O cargo é de livre nomeação do prefeito e vai estar subordinado ao prefeito. Se ele encontrar alguma irregularidade, primeiro, ele vai ter essa liberdade para fazer a denúncia? É uma questão. E a segunda, se ele faz isso, ele corre o risco de, como aconteceu em São Paulo, ser demitido pelo prefeito João Dória, né? Pelo prefeito aqui. Lá, o João Dória fez isso. Então, a minha pergunta é essa. Qual a garantia que nós teríamos dessa força? Hoje, o meu pensamento é de que esses cargos deveriam ser preenchidos por pessoas até concursadas com o objetivo de preenchimento dos cargos, né? Com pessoas que tivessem capacidade técnica para isso, entre outras coisas. Mas a gente está aqui para ouvir, para discutir, para debater. Então, essa é a minha preocupação, eu gostaria de colocar isso. Obrigado, Maraca. Só apertar o botão. Esse fato mencionado a respeito do João Dória foi, inclusive, objeto de muita crítica. Ele não só mudou a controladora geral, como ele rebaixou a controladoria, não é, que tinha status de secretaria, não é? Isso não foi, ele foi muito criticado pela sociedade civil organizada por esse fato.
não é? Eu penso que nós não podemos partir da exceção para a regra. Nós não podemos partir da ideia de que o administrador é sempre um mau administrador e ele vai querer ter do lado dele alguém que seja um comparsa dele. A ideia de controladoria, a ideia genuína dela, é de que o prefeito tenha ao lado dele alguém da sua confiança, não é? Em quem ele possa escorar para dizer se ele está fazendo certo ou está fazendo errado, se ele está fazendo o bom ou se ele está fazendo o ruim, não é? O resultado do trabalho dele. E eu não vejo outro modelo que possa dar ao prefeito essa garantia, não é? De que ele tenha ao lado dele alguém da sua confiança, alguém que partilha do seu plano de governo, alguém que tem os mesmos anseios que ele tem de uma administração correta, de uma administração límpida, não é? Então, eu penso que nós não podemos partir da exceção para a regra. Casos de desvios acontecerão, casos de desvios acontecem no país a toda hora, não é? Mas nós não podemos partir dessa ideia, porque senão nós não criamos a controladoria. Não é? Eu não vejo a tranquilidade de um prefeito nomear para controlador geral alguém que não tenha a mesma afinidade política dele, né? Que não comungue dos projetos que ele comunga. Não é? Então, eu penso que a garantia que ele tem é a garantia de ser um homem de confiança do prefeito. Então, o que eu posso imaginar é que essa moça que já estava na controladoria, né, que já veio da administração passada, ela não seja a pessoa de confiança do João Dória. Não é? O grande erro dele, nem sei se foi demiti-la, o grande erro dele foi rebaixar a controladoria, tirar dela o status de secretaria. Porque quando eu tenho o status de secretaria, eu posso ter o poder de requisição. Agora, como é que alguém subordinado a uma secretaria pode requisitar alguma coisa de alguma secretaria? Não é? Então, talvez o fato da exoneração da atual controladora se prenda exatamente a isso. Ela já vinha de uma outra gestão, não é? E ele quer colocar lá alguém da confiança dele. É o que eu suponho. Segundo inscrito, vereador Mega. Pode passar para Tá. Quero passar para o senhor Wolf. Em seguida do senhor... por gentileza. Em seguida do senhor Wolf, eu tenho aqui o professor André Aquino. E quem mais gostaria de tomar? Tá. O seu nome, por gentileza? Donizete. O senhor representa alguma entidade, Donizete? Tá. Meu assessor passar o microfone ali, senão fica desconveniente. Pode Perfeito, pode. Obrigado, Mônio. O Wolf, e todos que forem fazer as perguntas, eu só peço um pouco de brevidade em vista do horário, que a gente tem a sessão que começa às 18 horas. Então, a gente tem mais 40 minutos de debate, tá? Mas muito obrigado. Vou fazer uma média ponderada aí, como um bom economista. 3 minutos, vai. Vou ter que ser Forçar uma média forçada. Vai ter que ser muito, muito econômico. Então, queria dizer o seguinte, que uma controladoria, com certeza, ela é necessária. Disso ninguém discorda. Que há instâncias de controle hoje dentro da nossa administração, é o próprio vice-prefeito quem reconhece. O que não existe é uma coordenação dessas instâncias e uma capacidade de, eventualmente, atender aquilo que o vereador Maraca acabou de mencionar. Justamente por não existir essa instância, esse poder aqui anterior, dessas instâncias de controle, se manifestar perante aqueles que praticam eventuais ilicitudes, é que a gente acabou de assistir aqui em Ribeirão Descalabro que ocorreu. Então, eu queria lembrar que a garantia da não ocorrência de irregularidade não é exatamente a pessoa de quem foi eleito. A pessoa de quem foi eleito para exercer um programa, e ela vai atuar de acordo com conveniência e oportunidade. O que é um pouco diferente de você realizar controle. Controle, pelo que nos diz a Constituição Federal, se eu me permita,
o senhor é um grande conhecedor, mas eu gostaria de retomar. No direito não existe posição certa e errada, ela está sempre sujeita à discussão, tanto que no direito se resolve pelo voto. Então, enfim, no voto, né, entre duas posições razoáveis, o Supremo decide qual teria a maior razoabilidade. Então, no direito, para relembrar o que acontece relativamente à situação de controle. O primeiro requisito do controle é o princípio da imparcialidade. Quem controla deve ser uma figura imparcial. No nosso direito, quem pratica o ato não fiscaliza. Quem fiscaliza não acusa. Quem acusa não julga. Essas instâncias são separadas, são instituições distintas do Estado de Direito. E esse princípio da imparcialidade, ele permeia todo o nosso regime, toda a nossa administração. Nesse sentido, não há diferença alguma entre controle interno e controle externo. Ambas devem responder ao princípio da imparcialidade. Ambas têm que se submeter ao princípio da lei. E o que nos diz a lei? A lei nos diz que a figura de quem exerce controle é uma figura de uma pessoa autônoma e que tenha garantias de exercer essa função, como o vereador Maraca acabou de reclamar. E como você obtém isso no nosso regime democrático? Você obtém isso de algumas formas, mas uma das mais universais é relativamente à estabilidade de quem exerce essa função. Então, é o servidor estável quem deve exercer esse controle. E não sou eu quem diz isso. Quem diz isso é a Constituição, quando ela fala do juiz natural e do devido processo legal. O que é o juiz natural? O juiz natural é aquele que foi concursado. Você não pode ser juiz meu de uma causa que eu venha a ser apresentado a qualquer momento e está sujeito a uma arbitrariedade. O juiz natural é aquele que foi definido anteriormente ao fato. E essa obrigação constitucional do juiz natural e do devido processo, ela vem no Código do Processo Civil, quando, ao tratar da questão da imparcialidade, ela define que, para se garantir imparcialidade, em determinadas situações, o juiz, o promotor, o auditor está impedido de exercer aquela função, ou por suspeição, ou por impedimento. Não porque ele já tenha exercido, não porque ele tenha a ficha corrido, mas é de antemão. Antes de praticar o seu ato de ofício, ele já está impedido ou submetido à suspeição. São o juiz, o promotor e o auditor. É por isso que, já estou terminando, presidente, é por isso que se exige que esse auditor seja um servidor estável. E, em decorrência dessa exigência constitucional e do Código do Processo Civil, o Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu uma resolução 781 de 95, exigindo que, na auditoria, você tenha a autonomia do auditor. E é por isso que o Conselho Federal de Educação, o Conselho Federal de Contabilidade, junto com todos os tribunais de contas do Brasil e junto com a CGU, estabeleceu a norma de auditoria interna, chamada NAG, em 2010, exigindo que o controlador interno tenha garantias funcionais, não podendo ser transferido de função, nem impedido por agente político, que é a questão que o vereador Maraca suscitou. E, fora isso, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no seu comunicado SDG 32 de 2012, exige que apenas servidores do quadro efetivo deverão compor o sistema de controle interno. E, por fim, o Manual Básico do Tribunal de Contas, na página 6, na página 7, na página 15, exigem a mesma situação, autonomia e estabilidade. Pode concluir, Wolf, por gentileza. Concluo em 30 segundos. A sua resposta foi de que existem casos outros de que isso não foi observado.
e de que o Tribunal de Contas faz uma recomendação, não uma determinação. Quero lembrar que essas recomendações do Tribunal de Contas, quando não acatadas, elas importam em não aprovação das contas, que, por consequência, podem levar à responsabilização do prefeito ou da Câmara, que não tem as contas aprovadas, e o que leva à inexigibilidade de quem tenha praticado esse ato. Não vejo necessidade, portanto, nenhuma de submeter o nosso prefeito, muito menos a Câmara, a situações que poderiam levar a essa situação extrema de não se acatar recomendação do Tribunal de Contas, não se acatar a disposição expressa do Código do Processo Civil e a recomendação, o princípio da imparcialidade da Constituição Federal. Obrigado. Primeiro que eu vejo que o senhor parte de uma premissa falsa. Se o sujeito for de carreira, ele terá, então, a imparcialidade? Será que, se ele for de carreira, ele terá essa imparcialidade para controlar os colegas dele, com quem ele trabalha há 10, 15, 20 anos? Essa é a primeira questão que eu faço. Será que isso interessa ao chefe do Executivo, ter na controladoria alguém de carreira, que ao invés de ajudá-lo, pode eventualmente ajudá-lo a se ferrar mais ainda? O nome daquela pessoa. Não é? Então, para mim, o senhor já parte de uma premissa falsa. Segundo, não é verdade que o Tribunal de Contas rejeita contas de quem não segue as suas recomendações. O Tribunal de Contas rejeita as contas de quem não segue a lei. Não é? Isso não é verdade. Recomendação do Tribunal de Contas não tem força de lei. Tanto que quase que 100% das controladorias que nós consultamos, que nós analisamos, quase que 100% não impõem a exigência de que seja um servidor de carreira o controlador geral. Por que será? Porque o prefeito quer alguém da confiança dele lá. Não é? Ele quer alguém da confiança. Imagine o prefeito Nogueira assumir com uma controladora que trabalhou na gestão da Darcy Vera. Não é? Imagine. Aliás, o que aconteceu na gestão passada, nem o controle externo pegou, exercido pela Câmara, até porque uma boa parte era conivente com a prefeita. Será que, se existisse um controlador interno sério, teria acontecido tudo o que aconteceu no município de Ribeirão Preto? Não é? Daí o senhor fala, não, tem a recomendação de que todos os tribunais de contas. Eu falei na minha fala ali, quem é o controlador geral da União hoje? É o ministro Torquato Jardim, nomeado pelo presidente Michel Temer. Tem um projeto recente de controladoria de Campinas, que tramita na Câmara, que a controladoria ela é vinculada a uma secretaria. E assim ocorre também em Sorocaba. Ela nem status de controladoria tem. Mas o que está me chamando muita atenção é que a preocupação de muita gente aqui não é o controlador, é o corregedor. Não é? Esse tem que ser isento. Eu não quero ser corrigido por alguém da minha carreira. Eu quero ser corrigido por alguém isento. E será que, se um fiscal cometer uma irregularidade, o colega dele, corregedor, vai agir com a isenção necessária para tomar as atitudes necessárias? E se houver erro? Existe um tal de Tribunal de Justiça, que corrige os erros, que está lá para corrigir as injustiças, embora as cometa aos montes também. Não é? Ah, houve um erro aqui, olha, o sujeito foi injustiçado, porque o cara que processou ele não tinha autonomia, não tinha independência. Ora, vou entrar com mandado de segurança, o judiciário está lá para isso. Não é? O judiciário está lá para esse tipo de coisa. Não é? Então,
eu estou percebendo isso, gente. Uma preocupação com a corregedoria, nem é com a controladoria, é com a corregedoria. Não é? Isso me deixa extremamente preocupado. Extremamente preocupado. Não é? Porque eu não sei o que vai acontecer no município quando nós tivermos um corregedor geral aí que saiba trabalhar e que saiba proceder da melhor forma correta. E não é verdade também que o mesmo que investiga é o mesmo que acusa, é o mesmo que julga. Nesse sistema aqui, o que investiga é a auditoria e a controladoria. O que julga é o prefeito. Caneta final é do prefeito. Então não é o mesmo que investiga, o mesmo que acusa, o mesmo que julga. Não é? Isso também não é verdade. A canetona final lá é do prefeito. E se o servidor se sentiu prejudicado, Poder Judiciário, está lá no artigo 5º, a garantia de qualquer pessoa pode se socorrer do Poder Judiciário caso se sinta injustiçado. Professor André Aquino, da FEA-USP, Departamento de Contabilidade. Bom, boa tarde a todos. Senhor Carlos César Barbosa, parabéns pela apresentação. Senhores vereadores, cumprimento a todos. Sim, eu concordo que o que a gente está discutindo aqui é uma questão de investimento. Acredito que a controladoria é uma questão de investimento. O que a gente precisa analisar com calma, porque existem investimentos bons, investimentos que não são tão bons. Isso depende muito da forma como a gente desenha toda essa questão, né? Eu vou voltar na questão da independência, se os senhores me permitem, não associado à questão da corregedoria, mas à questão principalmente da auditoria interna. O senhor usou como argumento que nós não podemos supor que todos os que trabalham são mal intencionados, mas nós também, pela mesma lógica, não podemos supor que todos que trabalham são bem intencionados. E nós já concordamos que o fato de ser isento ou ser sério não está associado com a pessoa ser de livre nomeação ou ser da burocracia. Nós concordamos com isso. Como o senhor disse, não existe um padrão de controladoria. Parece que a gente está aprendendo e testando estruturas diferentes de controladoria. No meu entendimento, no meu limitado entendimento, quando a gente constitui um órgão de controladoria, nós não estamos falando de políticas públicas, da execução de políticas públicas. Me parece que é mais uma estrutura técnica, estável, que procuraria garantir da forma mais técnica e isenta possível, sabendo que isenção total não é possível, é próprio da natureza do órgão público, mas procuraria fazer isso da forma mais isenta possível, garantir a boa execução orçamentária, o bom uso dos recursos públicos, etc. Numa pesquisa que nós fizemos, cerca de 60% a 65% dos contadores em municípios, eles são trocados a cada ciclo político. E até então eu imaginava que a função de contador seria uma função técnica. Mas eu fui levado a concluir que o contador nos municípios mais se aproxima a uma função de confiança do prefeito do que uma função técnica. Isso contradiz muita coisa do que eu tentava entender a respeito do funcionamento das organizações do setor público. E aí a minha pergunta, apenas a título de reflexão, é: se todos nós temos interesse que as irregularidades sejam identificadas na execução das políticas públicas, por que o aspecto confiança do prefeito é fundamental para que um órgão técnico exerça o papel que ele tem que exercer? Um auditor operar de forma autônoma para identificar as irregularidades e reportar, claro, para o prefeito, que é o chefe do executivo local. Da mesma forma que o senhor, eu acredito que o fato de existir um secretário de confiança do prefeito evita ou reduz o que a gente ouve
bastante falar da insurgência da burocracia. De alguma maneira, a burocracia poderia se insurgir e evitar e criar graves problemas para o mandatário. É verdade isso. Mas, por outro lado, também colocar a burocracia sob a vontade do executivo, principalmente na função de auditoria. Eu não estou falando de corregedoria, eu concordo com o senhor. Mas na função de auditoria, eu tenho algumas dúvidas. São esses meus comentários. Obrigado e parabéns pela iniciativa da Prefeitura Municipal. Eu só queria acrescentar o seguinte, que nós estamos criando uma carreira de auditores, né? Além desses cargos, que são os cargos de supervisão, aqueles que vão trabalhar na controladoria são pessoas de carreira. Nós criamos o agente de controladoria, são 9 cargos de agente de controladoria e um cargo de assistente jurídico de controladoria. Quer dizer, os cargos em comissão, aqueles de confiança do prefeito, são aqueles que nós mencionamos aqui e que, de fato, nós entendemos que até surgiu uma discussão na primeira audiência pública, se o regimento interno haveria de ser apresentado para a Câmara junto com o projeto de lei. Nós entendemos que não, mesmo porque o próprio nome já diz, né? O regimento é interno. Então, quem vai elaborar esse regimento é a própria controladoria, não é? Então, dentro desse regimento, nós vamos ter que identificar quais são as expertises, quais são as habilidades, né, que esses auditores terão que possuir, certamente ligados à área de ciências contábeis, de administração, né, um ligado à área do direito. Então, nós teremos toda uma estruturação de carreira, não é, de concursados, pessoas de carreira. O cargo de controlador geral, nada impede que o prefeito nomeie alguém de carreira. Nada impede, se ele encontrar na carreira. Aliás, tem algumas leis que dizem lá, nós constatamos algumas leis de controladoria que dizem lá que deve ser preferencialmente de carreira, não é? Mas imagina, eu fico aqui imaginando o seguinte, imagine se, pegue um cargo técnico importante para o município, secretário da Fazenda. Imagine se nós tivéssemos uma lei que dissesse que o secretário da Fazenda teria que ser de dentro da carreira, não é? Nós não estaríamos consertando o Ribeirão Preto hoje, porque nós temos um secretário da Fazenda extremamente eficiente, alguém que trabalhou em diversas gestões de Mário Covas, gestão de José Serra, que foi presidente, foi superintendente da Caixa Federal em diversas localidades. Quer dizer, a se seguir essa regra de que eu tenho que prestigiar aquele de carreira, né, eu dou esse exemplo, o secretário da Fazenda, não é? Se nós não tivéssemos trazido o doutor Manuel Gonçalves, lá de São José do Rio Preto, que já estava lá descansando, lá tranquilo, não é? A casa não estaria em ordem hoje, está quase em ordem já. Está quase em ordem, não é? Então, daí a importância do prefeito ter a liberdade de escolher aquele que tem a expertise necessária para atender, não é, os seus interesses. Porque, fosse eu o prefeito, o meu interesse é de que a administração fosse a melhor possível, a mais eficiente possível, a que menos gastasse, a mais enxuta e a que gerasse melhores resultados, não é? Eu ainda tenho 3 inscritos, o vereador Mega, membro da Comissão Permanente de Transparência, o senhor Donizete, do Sindicato de Servidores, e o professor Zé Elias Domingos. Para que a gente obrigatória... A Bárbara também. E a Bárbara, da Controladoria de São Paulo. A gente obrigatoriamente tem que entrar às 18 horas para o início da sessão ordinária da Câmara. Então, a gente vai ter que fazer um esforço bastante breve, bate-bola, para a gente conseguir concluir a tempo. Então, eu vou pedir para que esses 4 cidadãos, incluso o vereador Mega, faça a pergunta. Doutor Carlos César, se o senhor puder anotar as 4 perguntas e a gente tentar resolver tudo de uma vez, eu agradeço, fazer um exercício. Então, Mega, em seguida, passa a palavra para o Donizete, para o senhor Zé Elias e para a Bárbara. Obrigado, Mega. Bom, o meu, na verdade, são algumas considerações
E uma delas é que a Câmara deve votar em breve a criação de uma ouvidoria. E eu acho que, eu não acredito que tenha algum vereador aqui que seja contra a implementação de uma ouvidoria, mas nós estamos tratando com a mesa e espero aprimorar o projeto, que a gente tenha essa ouvidoria aqui na casa, além das outras vias. Mas, com relação ao que nós discutimos hoje aqui, da ouvidoria do município, da controladoria do município, eu acho que algumas propostas surgiram, né? E isso tem que ser, então, é mais uma conversa com os meus colegas vereadores e para a gente pensar, já que isso vem para cá, já está na casa, na verdade, o projeto. Então, uma das coisas é que o controlador seja realmente um servidor de carreira, um procurador do município, que eu acho que o senhor já falou, não é uma pergunta, na verdade, é uma consideração. Assim como o corregedor, que é ligado hoje à Secretaria dos Negócios Jurídicos, também que seja um servidor de carreira. Uma outra proposta aí para os meus colegas do Legislativo, e a gente deve discutir isso, é que essa nomeação, e me preocupa muito a exoneração, o exemplo lá de São Paulo agora, que o vereador Maraca trouxe, perdão, estou batendo a mão aqui, gente, desculpa, que isso passe pela Câmara Municipal. Isso é uma proposta. Então, que a nomeação e a exoneração passem pela Câmara dos Vereadores. Mas isso é para a gente ponderar também. E, por fim, é do salário, que eu acho que 3 milhões por ano é um investimento. A controladoria, a gente não tem dúvida que ela é importante, ela é um investimento. Mas eu não sei se 3 milhões por ano, perto disso, de salário, o vice-prefeito diz que realmente extinguiu alguns cargos, a gente tem que considerar também, mas, de qualquer forma, quase 3 milhões por ano, contando 13º, é uma coisa a se considerar, talvez, o valor desse salário seja muito alto para o salário de um professor, de um servidor da saúde ou de qualquer área da administração municipal. Obrigado, gente. Obrigado, Mega. Senhor Donizete. Só dizer rapidamente aqui para o vereador Mega que toda a contribuição, esse não é um projeto pronto e acabado, não existe um projeto de controladoria perfeito, pronto e acabado. Acho que toda a contribuição que a Câmara puder dar, e que não descaracterize o projeto, é algo que a gente não pode, evidentemente, recusar. Eu acho que nós precisamos criar uma controladoria forte, mas sempre diferenciando o controle externo do controle interno. Nós estamos falando aqui, eu sei que é difícil entrar isso na cabeça das pessoas, mas o controle interno é aquele que é do interesse do prefeito. O controle externo é aquele que é do interesse da sociedade. Donizete. Professor Donizete, do Sindicato dos Servidores Municipais, gostaria de fazer uma ressalva aqui, que quando a cidade ficou abandonada a partir do mês de setembro de 2016, nós tivemos os impostos sendo arrecadados, a administração tendo continuidade por causa da existência de uma burocracia estável em nossa cidade. Foram os fiscais que continuaram arrecadando, foi a máquina pública que continuou funcionando, graças a quem? Aos servidores públicos municipais de carreira. E gostaria de falar ao secretário, ao vice-prefeito, o seguinte, que nós, servidores públicos de carreira, temos um baixíssimo nível de problemas administrativos, por causa que nós prezamos muito a função pública para a qual fomos concursados. Então, se vocês fizerem uma pesquisa dos últimos 10 anos, vão encontrar realmente pouquíssimas pessoas que foram mandadas embora, porque nós cumprimos a nossa função e zelamos pela nossa idoneidade. Então, não teríamos problema com relação à existência de uma controladoria. Mas temos sérias restrições a que o controlador seja nomeado pelo prefeito, porque entendemos que o controlador deve também zelar e controlar os próprios atos do prefeito. Por exemplo, o controlador poderia pedir ao prefeito que publicasse a lista dos servidores que ele ainda não publicou, que existe uma lei aprovada por esta Câmara e que nós não temos o nome, nem quanto as pessoas contratadas fora dos servidores de carreira ganham, enquanto os nossos salários estão lá no portal da transparência. Então, eu acho que esta Câmara, sim, está sendo transparente quando publica todos os seus cargos e todos os seus salários, e a Prefeitura não dá o mesmo exemplo neste momento. E também entendemos, através do Sindicato dos Servidores Municipais, que a ampla defesa
está garantida a todas e que nós temos servidores competentes na administração pública, inclusive servidores auditores fiscais que estão aí à disposição e que poderão ser usados nesse órgão controlador e que farão um grande trabalho, sem dúvida. Professor José Elias Domingos. Professor José Elias, também pode fazer a sua pergunta e depois a gente finaliza com a pergunta da Bárbara. Boa tarde a todas e todos. Meu nome é José Elias Domingos, eu sou professor, doutor em ciência política e tenho participado nos últimos anos ativamente de alguns movimentos sociais da cidade. Então, quando a gente fala de controle externo, a gente chama isso de controle social da política, né? Controle externo da política, e eu tenho vivenciado isso muitas vezes. A gente veio aqui, muitas vezes sem vínculos com entidades, mas fizemos vários trabalhos, várias intervenções. Então, quando a gente propõe a criação de uma controladoria, ela vem em boa hora. Nossa cidade realmente ela precisa de uma instituição dessa forma. E, obviamente, quando a gente vem para debater um ponto desse, é óbvio que esse resquício nosso do chamado patriarcalismo, que está lá em Joaquim Nabuco, se a gente for pegar de todo mundo, eu acho que um pré-requisito para o vereador assumir um mandato deveria ler a obra do Joaquim Nabuco, porque ali a gente começa a entender o que é a formação de uma elite política brasileira e de como que se dá esse chamado apadrinhamento político. Então, o ponto de discussão-chave, obviamente, seria essa questão da nomeação do prefeito, por meio da nomeação do controlador-geral. A questão é, quando a gente fala de controle externo e controle interno da política, e só lembrando que é uma audiência pública, não necessariamente é um jogo de pergunta e resposta. Pode ser simplesmente um jogo de emissão de opinião. Por isso que ela é pública e não necessariamente é um jogo de perguntas. Então, quando a gente fala de nomeação do prefeito, de um órgão como controlador, a gente pode lembrar, por exemplo, de um fato curioso. Na França pré-revolucionária, em 1789, o Luís XVI ele tinha vários conselheiros. E a classe popular estava efervescente lá, e o Luís XVI não sabia o que fazer, ele tinha vários conselheiros, e ele perguntou, o que a gente faz? O que eu faço? E os conselheiros falaram, olha, não adianta você perguntar para a gente, porque a gente vai dançar junto. O que significa isso? Um controlador-geral, a partir do momento que ele tem a prerrogativa de ter nomeação exclusiva e não de carreira, obviamente que a independência dele, em termos de atuação, ela é comprometida. Isso é nítido, isso é óbvio. Peguemos a história política brasileira do século XX, isso é nítido. Obviamente, a gente diz assim, mas a gente está partindo da premissa de que o prefeito não é corrupto. Nós não estamos falando de uma pessoa, nós estamos falando de uma pessoa que está num cargo. O cargo dele é público, o cargo dele está lá para sempre. A pessoa muda. Então, nós precisamos de dispositivos legais para poder prevenir corrupção. Então, quando a gente fala a nomeação de alguém de carreira, realmente, de fato, a gente sabe disso, é a manutenção da independência. Eu volto a frisar. Infelizmente, se isso não acontecer, se isso não for debatido na Câmara, esses mecanismos de controle externo da política em Ribeirão, que são fortes, que deu repercussão nacional a partir de 2012, são fortíssimos, eles têm que continuar fazendo o seu papel, e infelizmente a gente vai estar gastando aí 3 milhões de reais à toa. Lembrando, 3 milhões de reais é um alto investimento? Não. Essa mesma Câmara paga 4,3 milhões de reais para vereador aposentado, pensão vitalícia e filhos deles. Então, não é um gasto tão alto. Eu acho que a gente tem que discutir isso, e isso vai ser aprovado na Câmara. Então, que isso seja bem trabalhado e bem discutido, não questionando a idoneidade do prefeito, mas garantindo, enquanto um dispositivo legal, que a população não venha a ser onerada novamente, como foi onerado nos últimos anos. Obrigado, professor. Bárbara. Eu não vou responder a pergunta, professor. Eu já sou rapidinho. Eu não vou responder, obviamente, que isso aqui é um debate, né? Eu só não concordo com o senhor que o controle externo da cidade tem sido bom. Se o controle externo tivesse sido bom, nós não estaríamos com a prefeita presa. Né? Se o controle externo tivesse sendo exercido de maneira correta em Ribeirão Preto, nós não teríamos preso uma prefeita, diversos secretários. Isso aconteceu porque o Ministério Público investigou. Só pela ordem, Bárbara, a gente tem no painel 2 minutos. A gente necessariamente vai ter que encerrar, a gente não vai poder nem fazer as considerações finais. Então, faço questão que vocês pronunciem. Obrigado. É importante a gente pensar que o órgão de controle interno é um órgão do Executivo.
Ele não está no setor, na área executiva à toa. Me preocupa um pouco o apontamento relacionado a passar pela Câmara nomeação ou não. Eu não vejo nenhuma racionalidade para isso, tá? Podem procurar em diversas unidades do país inteiro, não tem nenhuma lógica. Segundo ponto é muito difícil um controlador, uma pessoa que vai assumir um cargo de controlador, se você pode olhar em quase todos os municípios que foi criado, a estrutura que criou aqui é uma estrutura muito arrojada. É muito arrojada. Deixar o status de secretaria puro é muito arrojado. A quantidade de cargos que já lança comissionados super curto é muito arrojado. A maior parte das controladorias não nasceu dessa forma. A gente tem que pensar que existe uma maturidade. Vai vir uma renovação dessa lei futuramente. Vai ter que abrir um concurso novo para os auditores, porque hoje duvido que tenha qualquer servidor que atenda todas as atribuições de uma controladoria. Então, às vezes, é uma ingenuidade nossa pensar que assim, está pronto. Não está. Existe uma questão de reciclagem de todos os servidores, existe a questão de fiscal de contrato, gestor de contrato, não tem a possibilidade de ter tido as fraudes que tiveram anteriormente, e isso não dá uma chacoalhada hoje em dia. Tem que se ter, de fato, uma preocupação. Bárbara, eu, infelizmente, uma pena, vou ter que encerrar regimentalmente. A gente é obrigado a encerrar para poder iniciar agora a sessão ordinária da Câmara. Agradeço aí, inclusive, a presença do vereador Nelson, das placas, é o presidente da Câmara, vereador Rodrigo Simões, também presente, vereador Maurício Gasparini. Agradeço muito ao vice-prefeito, mais uma vez, na Câmara Municipal, na Casa de Leis, onde se colocou à disposição da sociedade para discutir esse importantíssimo projeto. Agradeço a presença dos senhores e a Comissão Permanente de Transparência segue à disposição para continuar recebendo sugestões. Muito obrigado.